Para a nossa primeira leitura lá na Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 13. Vamos fazer juntos esta leitura. Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 até o 13. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite, de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas e Deus também, que nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Então, queridos, é um momento de vermos como numa carta que chega, vai trazendo à memória uma ação, uma atitude e a convicção de que o que foi feito efetivamente ali com a perspectiva de trabalhar juntos, sem ninguém ser pesado para ninguém, onde a centralidade estava na palavra, onde a centralidade estava no bem, onde tudo o que era feito para o bem comum. E agora sim, também, no Evangelho que hoje nos é indicado no calendário litúrgico, nós vamos ao capítulo 23 do Evangelho de Mateus, para vermos situações em que, de repente, ao compararmos com a carta aos Tessalonicenses, somos capazes de ver direções, às vezes, contrárias à vontade do nosso Deus. Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12, eu convido a comunidade que se coloque de pé. Mateus 23, versículos de 1 a 12. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços, e olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família.
e tem somente um mestre. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Podemos, de forma assentada, acompanhar a nossa reflexão e, pela graça de Deus, vem na direção de como a presbítera Irene hoje abriu a escola dominical. O maior é aquele que serve, né? E esses textos aqui do Evangelho de Mateus, no calendário, eles sempre caem numa data próxima à data do aniversário da Reforma. E é um texto que nos ajuda muito a pensar a Reforma protestante a partir do que o Evangelho nos traz, né? Porque os textos do calendário litúrgico, então, ressoam ainda como algo nos deixado com as festividades da Reforma protestante, porque nos apresentam o desafio constante de sermos nós, cristãs e cristãos, que temos nós, né, cristãos e cristãs, de confrontar os valores que nos são impostos pela sociedade e a essência dos valores do Evangelho. E foi exatamente o que Lutero e os reformados fizeram na sua época. Confrontar os valores impostos pela sociedade. Impostos aí tem duas conotações, né? Os impostos de algo que é imposto e também a alta cobrança de impostos que havia também na época de Lutero. E Jesus, então, em seu diálogo com os discípulos e os seus ouvintes, faz realçar a diferença da forma de atuar dos fariseus e o que deve caracterizar a comunidade cristã. Lá em 1 Tessalonicenses, nós já vimos como que os líderes ali estavam agindo com a sua comunidade e a necessidade que tiveram de não ser peso para ninguém, cada líder assumindo, nós vimos isso inclusive quando estudamos a carta aos Tessalonicenses, a forma compartilhada como as coisas aconteciam e como isso contrasta com o que estava acontecendo, que por Jesus também foi condenado. O texto ressalta a estima que Jesus tem pelos humildes e o quanto ele se mostra duro diante do farisaísmo que se comportava de uma forma orgulhosa, porque certamente orgulho impede a acolhida do rei. Então, duas coisas que andam em caminhos opostos: o orgulho e o acolhimento ao reino de Deus, porque acolher o reino de Deus significa romper todo o orgulho e estar de coração, de peito aberto para acolher o irmão, a irmã. Também o texto do Evangelho ressalta uma atitude opressora dos fariseus, porque amarravam pesados fardos e os punham nas costas dos outros, sem, no entanto, ajudarem a carregá-los, e diz o texto, nem ao menos com o dedo. Quer dizer, a contribuição era zero. A exigência para com o outro, máxima. A minha doação, zero. Então, são contas que não fecham quando a gente pensa nas atitudes do reino de Deus. Toda essa atitude é duramente criticada por Jesus. E também Lutero viveu uma situação similar lá no século XVI. Os mestres da lei e os fariseus da época de Jesus se consideravam proprietários da Escritura Sagrada. Nós vimos lá no culto de Laranjeiras essa questão da essência da palavra como um dos elementos, uma das solas da Reforma Protestante. Porque os fariseus da sua época se consideravam os proprietários da Escritura Sagrada.
da qual tinham todos os preceitos a impor sobre os outros, sem, no entanto, querer vivê-los de forma coerente com a palavra. Não viviam, no entanto, esses ensinamentos ou preceitos. Daí que Jesus fez a recomendação forte: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então Jesus não estava de maneira nenhuma derrubando a lei na sua totalidade. O que Jesus estava pedindo era que houvesse coerência entre o que a lei colocava e aquilo que era feito. O que faltava a eles era a prática, a vivência, e por isso foram duramente criticados por Jesus. Podemos também, a partir do texto, cada um de nós, buscar questionar como está a nossa prática cristã entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Há coerência entre o que falamos, dizemos e pregamos com o que vivemos e fazemos? Após as exortações feitas, Jesus conclui: entre vocês o mais importante é aquele que serve. Quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Como compreender e valorizar esses ensinamentos de Jesus em nossos dias? Onde os preceitos maiores são que levemos vantagem em tudo, que saiamos vencedores em tudo, que possamos usufruir de tudo e se sobrar alguma coisa, eu muito generosamente vou dar para alguém. Será que essa é a perspectiva? Como compreender e valorizar esses ensinamentos de Jesus em nossos dias? Com essa pergunta, trago uma reflexão a respeito da reforma protestante que vou compartilhar com os irmãos pelo alto nível dela. Uma reflexão feita a partir dos versículos 8 e 9 da carta de Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém tenha do que se orgulhar. Essa reflexão, infelizmente, eu não vi a autoria dela. Então vou colocar aspas a partir de agora. Os anúncios de oferta de emprego que encontramos no jornal, nos classificados, que o candidato à vaga deve ter para conseguir o trabalho. Preparo nos estudos, experiência de trabalho, facilidade de comunicação e etc. Até mesmo a aparência pessoal conta. Com isso, muitas pessoas ficam de fora da concorrência. Aqueles que têm formação escolar, mas não têm experiência, pessoas com certa idade, por exemplo, acima de 45 anos, já são consideradas velhas e não são aceitas. Pessoas com capacidade limitada também ficam de fora. Temos assim que na sociedade em geral, uma pessoa somente justifica o seu lugar ao sol por ter ou por produzir. São, portanto, as obras que justificam o direito ao emprego, a vaga na universidade, ao título de sócio em determinado clube. Desta forma, vamos nos acostumando à mentalidade dominante de que são as obras, ou seja, a nossa capacidade de produzir, que justifica a nossa vida. Mas o problema é que quem não tem condições de produzir fica à margem, fica de fora. Isso parece coisa de agora, mas no tempo do reformador Martinho Lutero não era diferente. Essa ideia de que a gente tem que fazer por merecer estava presente de forma altamente explícita na religião. Ensinava-se que para ser salvo, ganhar a vida eterna, ir para o céu, viver com Deus,
a gente tem que fazer boas obras para merecer. E por mais que fizesse por merecer, Lutero não encontrava paz de espírito. Ele não conseguia se convencer de que já havia feito bastante para merecer. Vivia com o constante temor de que não seria salvo, de que iria para o inferno. Confessava as mínimas faltas, fazia penitências, flagelava o corpo com chicote, mas ainda assim não encontrava paz. Até que um dia, estudando a Bíblia, ele encontrou na carta aos Romanos 1,17 as palavras: o justo viverá pela fé. A primeira parte desta palavra Lutero entendia bem. O justo viverá. Para ganhar a vida eterna, é preciso ser justo, sem culpa diante de Deus. Mas quem é que consegue ser justo diante de Deus? Por mais que se esforce, ninguém consegue. A novidade estava nas palavras por fé. E aí então, queridos, Lutero compreendeu que o que nos torna justos diante de Deus é a fé. Não a fé em qualquer coisa, mas a fé em Jesus Cristo e no seu senhorio sobre nós. Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele sim, sendo justo, morreu inocente na cruz, assumindo a culpa. Quando a gente tem fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, participa na sua justiça e se torna justo de graça. A fé, por outro lado, envolve cada pessoa até o mais profundo do seu ser. É impossível ter fé em Jesus e não procurar viver de maneira coerente com essa fé. Aí então o texto que faz sintonia com o Evangelho de Mateus. Não há como viver ou impossível ter fé em Jesus e não procurar viver de maneira coerente com essa fé. E é aí que voltamos ao texto lido no Evangelho de Mateus. Coerência entre o dizer e o agir. Quem tem fé procura, sim, fazer o bem, praticar boas ações, mas faz isso espontaneamente, sem segundas intenções, sem segundos interesses, a não ser manifestar a gratidão pelo que Cristo fez em seu favor. Daí brota o sentimento de alegria, alegria em servir, como a expressão sincera de nossa gratidão pelo que Cristo fez em nosso favor. Esta é a chave da compreensão das palavras de Jesus. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve. Como é importante em nossos dias lembrar que o valor de uma vida não se mede por meio dos critérios de produção e consumo, mas sim em função do valor que Deus mesmo atribui a essa vida. A vida de cada pessoa vale pelo amor que Deus tem por ela. E foi por amor ao mundo, à humanidade toda, que Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida em plenitude. E quem hoje convive com uma pessoa incapacitada plenamente, sabe o que é viver esse amor de Deus e ver o amor de Deus na vida daquela pessoa que numa sociedade de consumo estaria relegada a não sei nem a que plano, talvez abandonada, quem sabe no mais, vamos dizer, sem nem achar a palavra, desprezo que essa pessoa poderia ter pelo fato de estar totalmente incapacitada. Mas só o amor de Deus
nos faz reconhecer nesta pessoa o amor de Deus e tê-la como filha amada de Deus. Estou olhando Conceição e lembrando da rotina, que também hoje vive e precisamos, ao olhar para ela, ver nela o amor de Deus e ver nela uma filha amada de Deus. Então, que o Senhor possa efetivamente nos dar essa compreensão do seu amor. Com isso, então, queridos, como igreja reformada que procura sempre se reformar, somos convidados a repensar também a nossa forma de viver a vida, ao valor que damos à nossa vida e à vida das pessoas que conosco caminham, o nosso semelhante, nosso irmão, nossa irmã, que Deus coloca ao nosso lado. Agradecemos a Deus por sermos chamados a fazer essa reflexão a respeito da vida, neste domingo em que celebramos a ceia do Senhor e que tivemos uma escola dominical nos convidando também a integrar todas as dimensões da nossa vida. Que sejam os sentimentos de gratidão, fé e alegria a nos aproximar da mesa do Senhor, porque este sacramento só tem sentido quando é partilhado em amor. Como Cristo mesmo deu a sua vida por amor aos homens e mulheres deste mundo, em amor, somos chamados também a doar nossa vida toda para o serviço do reino. Como Cristo mesmo, com as suas mãos, partiu o pão rasgado, que o reverendo Pedro tanto coloca para nós, né? Como Cristo mesmo deu a sua vida e rasgou o pão e o distribuiu, assim também nós, ao comermos o pão, lembremos que Cristo prometeu vida em abundância para todas as pessoas. E ao comermos do pão, oremos pelos homens e mulheres que estão famintos de pão, pelos homens e mulheres que estão famintos de justiça, que com eles partilhemos as dores e também as esperanças. Como Cristo bebeu do cálice e depois o passou para seus amigos e amigas, assim também, queridos e queridas, bebamos o vinho, partilhando a esperança de um mundo novo, um mundo possível, um mundo baseado na justiça, no amor, no respeito e na compreensão entre todos. Que a nossa participação na ceia seja momento de renovar nosso compromisso em participar na obra transformadora de Deus para este mundo em que vivemos. Deus nos abençoe, Deus nos transforme, Deus nos renove no pão rasgado. Amém.